Oi, alunos! Agora eu vou estar filmando para vocês, vou estar explicando a simplificação de radicais, que é a próxima parte que vocês têm lá. Então, aqui a gente tem um exemplo na letra A do número raiz cúbica de 216. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer a fatoração do 216, vai dividir pelos números primos. Então, eu vou dividir por 2, vai dar 108. Vou dividir por 2 de novo, vai dar 54. Vou dividir por 2 de novo, vai dar 27. Agora que ficou ímpar, eu vou dividir por 3, vai dar 9. Dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então, o que deu aqui? 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Então, lá em cima, no lugar de 216, eu vou escrever raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. E pela propriedade dos radicais, que a gente já viu, eu posso separar em duas raízes. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. E pela outra propriedade também, a gente consegue, como eles são iguais, o índice é igual ao expoente, a gente pode eliminar. Só sobra o 2. Aqui é a mesma coisa, o índice é igual ao expoente, a gente pode eliminar, só vai sobrar o 3. Agora eu resolvo, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, a resposta da raiz cúbica de 216 é igual a 6. Vamos para a letra B. Raiz de 8, raiz quadrada de 8. Então, vamos fatorar o 8 também. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, certo? Se eu colocar o 2 ao cubo ali, ó, no lugar do 8, eu não consigo eliminar nada. Mas, eu posso fazer o seguinte, no lugar de escrever o 2 ao cubo, eu posso escrever o quê? 2 ao quadrado vezes 2, ó. Porque aqui eu posso estar escrevendo da maneira que eu quiser, posso estar juntando da maneira que for necessário. E se eu escrever dessa maneira aqui, eu consigo eliminar fazendo a propriedade, ó, 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Eu consigo eliminar esse 2, aquele 2 lá continua igual, certo? Então, aqui na hora de agrupar, a gente sempre tem que agrupar conforme o índice aqui, ó. Se o índice é 2, a gente agrupa de 2 em 2, né? Se o índice é 3, igual ali na primeira, era 3, então a gente conseguiu chegar em 3 e 3, ó, para a gente poder eliminar, certo? A letra C é raiz quinta de 224. Então, vamos fatorar o 224. Por 2 dá 112. Por 2 dá 56. Por 2 dá 28. Por 2 dá 14. Por 2 dá 7. E por 7 dá 1. Então, o que deu aqui? Vamos ver. Deu 5, né? 2 elevado à quinta vezes 7. Era justamente o que a gente queria lá, ó. Então, é raiz quinta de 2 elevado à quinta potência vezes 7. Vamos separar em duas novamente. Então, o que a gente consegue eliminar? O primeiro, a primeira raiz aqui vai sobrar 2 vezes 7, tá? Então, isso é simplificação de radicais. A gente vai fatorar e vai cortar conforme as propriedades. Agora, a gente vai estar vendo a próxima parte, que é adição e subtração de radicais. Essa parte é fácil também, né? Então, assim, quando quando os radicais são iguais, ó, por exemplo, na letra A ali, o que a gente tem na letra A? Raiz de 10, raiz de 10, raiz de 10 e raiz de 10. Todos eles são iguais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte da frente só, os números da frente, ó. 7 mais 9 menos 14. E esse que não tem nada aqui equivale a 1, né? Mais 1. A gente só vai fazer esse cálculo ali. Então, 7 mais 9, pode fazer os positivos primeiro. 7 mais 9 mais 1 aqui, 16 mais 1 dá 17. 17 tira 14 dá 3. Então, a resposta seria 3 raiz de 10. O raiz de 10 a gente só repete, tá? A letra B é a mesma coisa, ó. Então, a gente tem raiz de 3. Todos são iguais. Então, a gente vai fazer o quê? O primeiro equivale a 1. O segundo é 6. O terceiro, menos 12. E o quarto, mais 5.
Então, a gente faz o cálculo dos números da frente, né? Vai ficar 1 mais 6 dá 7, mais 5 dá 12. 12 tira 12, vai dar 0. 0 raiz de 3. 0 raiz de 3 é a mesma coisa que 0. 0 vezes qualquer número é sempre 0. Então, ali vai eliminar a raiz, certo? A C, se vocês olharem, eles não têm os radicais todos iguais. Um é 5 e outro é 7. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer o raiz de 5 com o raiz de 5. O raiz de 7 com o raiz de 7. Então, vamos mudar a ordem, ó. 6 raiz de 5 menos 5 raiz de 5, ó. Agora, o menos 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7, ó. Vou mudar a ordem primeiro para depois resolver. Raiz de 5 deu 6, tira 5 dá 1. 1 raiz de 5. E o raiz de 7 deu menos 2 mais 3. Sinais diferentes diminuem, vai dar 1, né? E permanece o sinal do número maior. Então, dá 1 positivo, mais 1 raiz de 7. Aqui, então, eu tenho raiz de 5 mais raiz de 7, pois o 1 da frente não tem necessidade de estar escrevendo, certo? Já a última, a letra D, eles não estão iguais os radicais. O que eu vou ter que fazer? Fatorar primeiro, para depois a gente fazer esse cálculo de soma e subtração. O raiz de 8 a gente já fatorou antes, né? Tá aqui, ó. O raiz de 8 a gente fez ali, né? Deu 2 raiz de 2. Então, já vamos trocando aqui. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Agora, 10 raiz de 2 já tá pronto, né? E o raiz de 50? A gente vai ter que fatorar o 50. Por 2 dá 25. Por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Deu 2 vezes 5 ao quadrado. Então, o que a gente vai escrever? Vai escrever 2 vezes 5 ao quadrado. Vamos separar em duas raízes pelas propriedades. Essa daqui elimina e esta não. Então, esse 5 vai ficar fora da raiz. E esse raiz de 2 dentro da raiz, certo? Então, isso que a gente vai substituir lá, ó. 5 raiz de 2. Todos ficaram com a raiz de 2, né? Então, é só fazer o cálculo. 2 mais 10 menos 5. 2 mais 10 dá 12, menos 5 é 7 raiz de 2. Então, essa é a adição e subtração de radicais. E por último, que vocês têm lá, é a racionalização de denominadores, tá? Essa parte de racionalização é assim, a gente não pode ter o denominador com raiz, somente o numerador. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, repete o que tá ali. Nós vamos multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz, como se a gente estivesse multiplicando por 1, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação, ele não interfere no resultado. Quando é raiz quadrada ali, é só repetir a própria raiz que está ali. Por quê? Porque repetindo a própria raiz, eu vou aplicar uma propriedade no denominador e vou conseguir eliminar a raiz, olha ali, ó. A parte de cima, 1 vezes a raiz de 2 dá 1 raiz de 2. E a parte de baixo, o que acontece, ó? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é como se fosse assim, ó, raiz de 2 ao quadrado, né? E aqui fica a propriedade de radicais. Então, eu posso tirar o 2. O que vai acontecer? Vai eliminar, igual a gente estava fazendo ali na simplificação de radicais. Vai dar 1 raiz de 2 e embaixo saiu a raiz, somente ficou o 2. Então, essa é a resposta da racionalização do denominador, ó. O denominador saiu o denominador não tem mais raiz, só o numerador. Esse é o objetivo, tá? Já a B, eu tenho uma raiz cúbica. Quando eu tenho raiz cúbica, então vamos lá. Se eu fizesse igual ao primeiro, a raiz cúbica de 2, eu iria repetir a raiz cúbica de 2, a raiz cúbica de 2, certo? Quando eu for fazer aqui, igual eu fiz lá em cima, se eu fosse fazer, ia ficar a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Iria ficar assim, ó. Vou fazer aqui embaixo. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Ficaria assim. Aqui não vai eliminar, ó. Então, meu objetivo não foi alcançado. O que eu tenho que fazer, então? Para eliminar, eu tenho que ter um 3 aqui, né? Eu teria que ter assim, ó. Raiz cúbica de 2 ao cubo. Esse é o meu objetivo para poder eliminar. Então, o que eu tenho que teria que ter aqui, ó? Aqui eu sei que eu tenho 1, que já tem 1.
Então, eu teria que fazer como se fosse uma subtração aqui, ó. 3 tira 1 é 2. Esse valor que tá faltando vai ser o expoente do novo que eu criei aqui. Então, sempre eu vou ter que fazer essa subtração do expoente, o índice aqui. E esse número que tá faltando vai ser o expoente do novo que eu criei aqui, ó. Da nova fração que eu criei. Lembra que ela tem que ser igual, numerador e denominador igualzinho, o índice igual, o expoente igual, tudo igual, tá? Porque agora, ó, 1 vezes aquela raiz ali vai dar 1 raiz cúbica de 2 ao quadrado, certo? Agora, a parte de baixo, quando eu faço a parte de baixo, vai dar raiz cúbica. Eu tenho que somar os expoentes, ó. 1 mais 2, eu tenho que somar 1 mais 2. Eu vou chegar a 3, esse 3 que eu precisaria, ó, 2 elevado ao cubo. E aqui eu consigo eliminar, e daí sai o denominador da parte sai a raiz do denominador, que é o objetivo, né? 2 ao quadrado ao cubo. Aqui não tem mais raiz, né? Só tem o 2, tá? E essa é a letra B, certo? E a última, C. Olha o que a gente tem ali. É a mesma situação da B. Raiz oitava de 5 ali, né? Aquele 2 na frente não interfere em nada, tá? Eu vou ter que fazer o quê? Repete primeiro o que tem ali, né? Como tava ali. 2 raiz oitava de 5. Eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo pela raiz do 5. Só que agora eu tenho que ver o seguinte. É 8, né? Como é o objetivo? Para mim eliminar, eu tenho que fazer essa subtraçãozinha aqui. Aqui é 1, né? Quando não tem nada. Eu vou ter que fazer 8 menos 1, 7. É o 7 que eu vou ter que colocar como expoente desse novo que eu criei aqui, ó. Desse que eu criei, porque senão eu não consigo eliminar, certo? O de cima é 1 raiz oitava de 5 elevado a 7. O de baixo, aquele 2 da frente, você só repete 2. Não faz nada com ele ainda, tá? Agora aqui, esse 5 era 1 aqui, né? A gente viu aqui quando não tem nada. Aqui eu vou fazer uma soma, ó. 1 mais 7 vai dar 8. Então, aqui, eu teria o quê? Raiz oitava de 5 elevado a 8. Então, aqui eu consigo eliminar, ó. É o objetivo que eu precisava, né? Então, qual é a resposta final aqui? Vai ficar o que aqui, então? O de cima fica só raiz oitava de 5 na 7. E o de baixo, o que vai ficar? O 2 permanece e aqui só ficam 5. 2 vezes 5, né? Então, 2 vezes 5 é 10. Igual a 10. Então, aqui vou botar a resposta aqui embaixo. Ó. O de cima continua igual, de 5 na 7, o de baixo 10, certo? Então, esse é a resposta final, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Agora, vocês podem resolver o formulário. Eu mandei um formulário para vocês estarem respondendo sobre essa parte de radicais, tá bom? Um abraço!